Vamos lá, falar de Pai Ogum, o grande general da Umbanda. Vamos falar desse orixá maravilhoso que pra gente, na verdade, é vida. Pai Ogum é vida, é energia ativa que percorre nos nossos sangues, que percorre nas nossas veias, que está presente em nossas vidas muito mais do que a gente possa imaginar. Popularmente sincretizado com São Jorge, São Jorge guerreiro, Jorge da Capadócia, São Jorge padroeiro do Corinthians, São Jorge grande guerreiro, grande general da Umbanda também. Protetor dos nossos lares, protetor de muitas igrejas, protetor de tantos locais que nós conhecemos por aí. Comemorado no dia 23 de abril. E vamos lá falar um pouquinho mais do que é Pai Ogum nas nossas vidas. Pai Ogum também é conhecido como Aci-Jaú. Já ouviram falar em Aci-Jaú? Na sua tradução é aquele que vem à frente, é aquele que vem primeiro, é aquele que vem abrindo os caminhos, é aquele que traz as coisas, as situações para o nascimento, é aquele que traz o começo. Por isso ele também é conhecido como Aci-Jaú. Vamos começar contando o Itã, uma lenda dentro da filosofia iorubá, dentro do culto tradicional, onde eles nos contam que Eledumare, que Deus, ele precisava povoar a terra de alguma forma. E como dizem vários Itãs, Eledumare, Deus, Olorum, ele mandou primeiro Exu. Exu, o grande, aquele que vem sempre à frente, aquele que vem sempre primeiro. Mas Exu é uma conversa para o dia 13 de junho, para um outro workshop aí que vai ser ministrado no dia 13 de junho. Junto a Exu, Eledumare enviou Pai Ogum. Ogum, um dos primogênitos, um dos orixás mais velhos, o orixá que veio chegando para abrir os caminhos civilizatórios da humanidade. Aquele que veio primeiro, aquele que veio abrindo as portas para que a gente estivesse aqui hoje. Pai Ogum é aquele que chegou na Terra com seus 2 Adás. Adás, para quem não conhece, são 2 facões. Então ele veio abrindo os caminhos com os facões, para que todos os outros orixás que nós conhecemos e tantos outros que nós ainda não conhecemos, que ele viesse abrindo todos os caminhos para que esses orixás aqui estivessem. Para que nós tivéssemos condições de cultuar tantos orixás no dia de hoje. É graças à energia desbravadora de Pai Ogum que nós temos a possibilidade de conhecer, de cultuar, de louvar e de ser devoto de tantos outros orixás. Bem interessante, né? Pai Ogum veio trazer pra gente a questão da sobrevivência. E por que sobrevivência? Será que realmente nós precisamos da energia de Pai Ogum para sobreviver? É isso que a gente vai ver aí pra frente no decorrer do nosso workshop. Pai Ogum, assim como Exu, também é conhecido como aquele que vem à frente, conhecido como aquele que vem primeiro. É aquele que abre os caminhos, é aquele que traz pra gente o progresso. O progresso em todos os sentidos, mas trazendo para a nossa atualidade, o nosso progresso civilizatório hoje, ele depende quase que totalmente dos processos tecnológicos. E Pai Ogum também é o orixá regente da energia da tecnologia. Toda e qualquer energia tecnológica, ela pertence à energia de Pai Ogum. Ogum, senhor do ferro, dos metais, das ferramentarias, é aquele que traz conquistas para o ser humano. Pai Ogum, ele é o protetor de várias profissões. Os físicos, os agricultores, os caçadores, os engenheiros, os mecânicos, inúmeras profissões.
E nós também vamos entender daqui a pouco o porquê de tantas profissões. É o orixá que traz pra gente a organização. Organização em todos os sentidos das nossas vidas, organização de acordo com todas as nossas funções, de todas aquelas que nós temos a capacidade de desempenhar em nossas vidas. Sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, sejam elas nos nossos estudos. E aí fica a pergunta, né? Como é que tudo isso começou? Segundo Itã, Eledumare enviou Exu para a Terra, enviou Ogum para a Terra. Mas como é que começou essa civilização toda? Dentro da cultura tradicional Yorubá, dentro da filosofia dos orixás, eles têm dois elementos que eles consideram primordiais. O primeiro deles é o fogo. O fogo que tudo transforma. E o segundo elemento primordial é o búzio. Pai Ogum, ao chegar aqui na Terra, vamos imaginar nós, no dia de hoje, abandonados numa ilha deserta. Com vegetação por todos os lados e água. Somente isso. Como nós sobreviveríamos numa situação como essa? Eu não falei para vocês agora há pouco que dentro da filosofia dos orixás, a energia mais importante, o elemento primordial é o fogo? Através da manipulação energética do fogo, Pai Ogum, ao encontrar o elemento ferro na natureza, ele começou a moldar esse ferro. E inúmeras vezes, até que ele conseguisse, por fim, criar algumas ferramentas. Ferramentas essa que trouxe para ele e para toda a humanidade pós ele a possibilidade de trabalhar com agricultura. O plantio, a colheita, porque quando nós falamos de uma horta no fundo de casa, nós precisamos de uma enxada. É o suficiente para que a gente consiga fazer uma pequena plantação. Mas quando nós falamos de humanidade, quando nós ouvimos na propaganda nós somos agro, a gente está falando de coisas macro. E falar do macro é falar da energia de Pai Ogum no macro, onde uma enxada não é o suficiente. Onde eu preciso de um trator, onde eu preciso de um arado muito maior, onde eu preciso de equipamentos e de ferramentas que me deem a possibilidade de fazer uma plantação necessária e uma colheita suficiente para abastecer toda a humanidade. Vivemos de grãos, não vivemos? Muitas vezes a gente come os grãos industrializados, mas sobrevivemos de grãos. E os grãos, eles vêm da agricultura. E sem ferramenta, nós não teríamos alimento. A não ser que todos nós que, acredito, né? Todos nós que vivemos aí na selva de pedra, que a gente consiga ter uma horta dentro de casa, que a gente consiga plantar um pé de feijão em casa, consiga ter uma plantação de arroz. Difícil, né? Então nós precisamos dessa energia desbravadora, dessa energia da tecnologia que foi permitida por Pai Ogum para sobreviver. Por isso a energia de Pai Ogum é uma energia de vida, uma energia de sobrevivência. Porque foi através das ferramentas que ele forjou, através da sua forja bendita, do fogo, do ferro, que nós temos condições de nos alimentarmos no dia de hoje. Em África, Ogum era conhecido como orixá da agricultura, como orixá da caça, e não como orixá da guerra, como erroneamente nós chamamos Pai Ogum aqui. Mas aí a gente vai entender daqui a pouco o porquê também. Ogum também criou e trouxe pra gente o arco e a flecha, onde às vezes nós acreditamos que o arco e a flecha seja somente instrumento de Oxóssi, e não é. Ele é uma criação divina de Ogum. Por isso nós temos a condição da caça também.
Ogum é conhecido como o orixá da coragem. E nós precisamos de coragem na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar. Ele é o orixá que não teme a nada, nem mesmo a Iku, a morte. Tanto é que nos rituais de Axixê, os rituais de Axixê, para quem não sabe, para quem não conhece, são os rituais fúnebres. É o que a gente chama de velório. São os rituais fúnebres. Dentro do ritual de Axixê, quando a pessoa pertence à religião, né, de Umbanda, de Candomblé, de Ifá, e a pessoa morre, é feito esse ritual de Axixê, e aí são feitos cânticos para todos os orixás que pertenciam à coroa daquela pessoa que desencarnou. E independente dessa pessoa ter ou não a coroa em Ogum, também é cantado para Pai Ogum. Porque dentro da mitologia, ele é o único orixá capaz de enfrentar a morte. Não de vencer a morte, mas de enfrentar a morte. Pela sua coragem, por ele ser tão destemido.